Estamos de volta às Histórias Clínicas. Hoje estamos a falar sobre harmonização facial e reabilitação oral. Tenho comigo o Dr. Pedro Antunes e a Dra. Joana Martins. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos ver como se produzem próteses dentárias? Vamos a isso. Pronto, estamos aqui a observar o trabalho laboratorial. É extremamente importante a comunicação entre os técnicos de laboratório e os médicos dentistas. Aliás, são essenciais para o nosso trabalho, principalmente aqui na área da reabilitação oral. Existe tanto o método convencional, chamemos-lhe assim, e depois o método digital, que também vamos observar um bocadinho mais à frente. Isto são modelos de gesso, não é? Exatamente. Aqui estamos a observar uma coroa unitária no modelo de gesso. Não, os laboratórios também têm evoluído muito ao longo dos anos, não é? E hoje em dia também o laboratório está muito digital, se bem que o que estamos a ver de digital tem pouco. Exatamente. Quer dizer, não tem pouco, aquela é uma estrutura que foi fresada ou sintetizada, não consigo precisar. Exatamente, numa impressora 3D. Esta estrutura, no fundo, é o esqueleto de uma reabilitação fixa total. Uma prótese sobre implantes completa. Que é o que estamos a observar aqui nisto. É uma prova de dentes. No fundo, vamos mostrar ao paciente como é que ele pode ficar. Joana, este tipo de próteses eu sei que acabam por ser muito o teu dia-a-dia, não é? Sim. E os pacientes têm já a possibilidade de fazerem estas próteses provisórias no dia em que colocam os implantes, já não é como antigamente que... O paciente não fica sem dentes e essa é uma das principais preocupações do paciente, é ficar sem dentes. Neste momento isto já não está a acontecer, nós trabalhamos muito com o conceito da carga imediata, em que é feita a cirurgia, geralmente a parte da manhã, e são feitos os moldes, e por volta depois do almoço, pela parte da tarde, é feita uma prova. Que é esta e ao prova final, que está aqui exatamente, a acontecer, não é? uma prova que está aqui a ser mostrada. São super naturais aqueles dentes. São mesmo. E, obviamente, no modelo de gesso não dá tanto essa ideia, mas quando chega à boca é um sorriso que ninguém diz que é uma prótese sobre implantes. E depois, ao final do dia, são colocados estes dentes, esta ponte provisória, que depois irá durar entre 6 meses a 1 ano, até ser substituída pela definitiva. E isto é o quê, não é? Isto é o forno da cerâmica. Temos aqui a ver um trabalho total, também reabilitação sobre implantes. Já parecido com o outro, mas já ao final. Exatamente. Não é? Exatamente. As coisas evoluíram. Aqui já estamos na parte digital, estamos na parte do design das estruturas em computador. As estruturas são desenhadas pelo técnico de prótese, muitas vezes, e às vezes com a ajuda do médico dentista. Aqui temos uma guia cirúrgica, neste caso específico, para a colocação de um implante com uma guia. Bem, que mundo! Exatamente. É verdade. Isto surgiu uma evolução. É verdade, nós estamos só a destapar um bocadinho o pano. Estamos a complicar, estamos a trazer para aqui tudo e mais alguma coisa. Vamos ter conversa para uma semana agora. Exatamente. Isto, o que estamos a ver realmente mudou muito no que diz respeito à cirurgia, não é? Porque um paciente destes, ou este paciente realmente tem a possibilidade de colocar o implante e a coroa provisória no próprio dia. No próprio dia. E, por cima, em termos cirúrgicos, que vantagens é que isto traz? Com uma guia já com o planeamento do implante. O planeamento é feito antes da cirurgia, pode ser feito muito mais tempo antes ou menos tempo antes, com a ajuda de meios radiográficos, como a TAC, como a ortopantomografia, que são raios-x complementares que geralmente se fazem na primeira consulta, e depois conseguimos planear a posição exata do implante e é tudo muito previsível, os resultados já são muito previsíveis, conseguimos depois disso já desenhar a coroa, exatamente. E para o paciente, em termos de vantagem, não só do facto do paciente já ter a coroa provisória para colocar, também isto deve dar muito menos dores pós-operatórios, não? Claro, o paciente só passa por uma fase cirúrgica e protética na mesma consulta, não precisa depois, porque o implante geralmente fica por baixo da gengiva, a gengiva cicatriza por cima dele. E uns meses depois nós vamos destapar essa gengiva e fazer então o molde. Neste caso o paciente faz logo vários passos numa consulta, all in one, exatamente. Não, é sem dúvida um mundo completamente novo e inovador e que acima de tudo faz com que a nossa atuação da medicina dentária seja muito mais efetiva. A nossa performance tem melhorado bastante no Brasil, igual. Não vale a pena estar a fazer estas perguntas, porque nós somos irmãos e sabemos perfeitamente que caminhamos
lado a lado. Pedro, em relação à harmonização facial, também teve aqui umas evoluções neste sentido. Nós percebemos que na reabilitação temos um laboratório que também nos ajuda bastante em termos de produtos e também nos prepara estes softwares todos para fazer a colocação dos implantes, para planearmos a nível estético como é que vai ficar determinada coroa, determinado implante, etc. Vocês também conseguem ter softwares para prever como é que vai ficar um determinado preenchimento? Sim, existem alguns softwares, mas eu prefiro não utilizar, porque é difícil a gente prever como vai ficar ou se eles não ficar exatamente como está ali, pode ter algum tipo de divergência e é algo difícil de se controlar. Até existem, mas não são muito utilizados. O tecido mole acaba por ser bem mais diferente. Quando trabalhamos na boca, na cavidade oral, trabalhar com gengiva ou com dente é completamente diferente de trabalhar com a pele e com o lábio, não é? Sim. O edema pode ser completamente diferente, pode responder de uma forma inversa. Sim, claro. Por isso que eu acho muito importante, a gente faz um protocolo fotográfico no início, fazemos vídeo e aí a gente faz uma avaliação em conjunto com o paciente e aí a gente, claro, conversa, explica como pode ser feito, explica a técnica, tudo, para que o paciente entenda bem o que vai acontecer. Pedro, costumam fundir esta vossa prática de harmonização facial com a prática da medicina dentária? Por exemplo, um paciente que venha a uma consulta fazer uma higiene oral ou fazer uma restauração, pode fazer a sua aplicação de toxina botulínica no mesmo dia? Sim, com certeza. Sim. Muitos pacientes, às vezes, eles iniciam pela uma parte, digamos assim, de clínico geral, pode fazer uma limpeza, ele pode fazer, enfim, outros procedimentos, até estéticos, um branqueamento, algo assim, e depois ele já começa a me perguntar. Geralmente é assim, eles me perguntam, e eu também sugiro algumas coisas quando eu já vejo que o paciente tem alguma indicação. Por exemplo, um sorriso gengival. Às vezes o paciente faz uma reabilitação, é claro, a gente consegue contornar, em alguns casos, melhorar essa relação, né, de dentes, gengiva e lábio, mas em alguns casos você pode fazer até um preenchimento de lá para poder aumentar o tamanho dele e a gente consegue amenizar, ou então você faz uma aplicação de toxina botulínica no músculo que eleva o lábio superior, porque a toxina botulínica ela age no músculo, ela diminui uma atividade muscular. Então, se aquele músculo está em hiperatividade, ou seja, ele levanta bastante ali o lábio, quando você aplica a toxina, ele relaxa e aí o sorriso ele desce um pouquinho. A gente pode fazer, enfim, esse tipo de tratamento. Pedro, quanto tempo é que dura uma aplicação dessas? Por exemplo, um sorriso gengival, você aplica a toxina, o paciente fica realmente com menos exposição durante quanto tempo? A toxina botulínica ela varia de paciente para paciente, do metabolismo, mas uma média de 3 a 6 meses. Isso vai depender muito de cada um, do metabolismo de cada paciente. E se o paciente for super expressivo... aí vai usar muita musculatura. Joana, pegando aqui neste assunto do sorriso gengival, também calculo que seja um problema... É um desafio. Um desafio, realmente, que tenhas no teu dia-a-dia. Um paciente com sorriso gengival que tenha que fazer um implante num dente da frente, como é que abordas? Sim, o sorriso gengival incomoda muitos dos nossos pacientes. Quando digo implante, fala-me um bocadinho de como é que há a uma reabilitação mais paciente, complexa, não é? exatamente. Se vais para facetas, se pensas num caso destes de outra forma, como é que abordas um sorriso gengival? Nós temos sempre que trabalhar a proporção entre a estética cor-de-rosa e a estética branca, digamos assim, que é a gengiva e o dente. E geralmente o paciente às vezes nem tem muito essa ideia, diz os meus dentes são pequeninos e não tem ideia que o problema está no excesso de gengiva e não no tamanho dos dentes. Portanto, nós muitas vezes o que temos que fazer é aumentar a coroa do dente do paciente, mas para cima, não para baixo, como o paciente às vezes tem essa ideia. Claro, senão fica ainda com mais sorriso gengival. Exatamente, fica com excesso de gengiva e excesso de dente. Portanto, mas se o Pedro entrar e fizer uma aplicação de toxina, já melhora um bocadinho, não é? Já melhora um bocadinho. E ajuda-nos. Muitas vezes podemos ou complementar, ou às vezes há pacientes que preferem só um método menos invasivo ou mais invasivo, depois depende aqui da gestão das expectativas. Mas devemos sempre ter a intervenção da parte periodontal, que é a periodontologia, no fundo, é a especialidade que está responsável pelo tecido suporte do dente, exatamente, as gengivas, e fazer uma coisa que nós chamamos o alongamento coronário, que é aumentar a coroa do dente para cima, mexendo na posição da gengiva e do osso, dando a ideia de que o dente está realmente maior quando o dente é daquele tamanho. Exatamente. Mas nós vamos só expor um bocadinho mais acima. De remover o tecido e o osso, caso seja necessário, não é? Que está em excesso.
Muito bem. E depois, por vezes, pode ser necessária também a colocação de facetas, ou as tais lentes de contacto, Exatamente. que também vocês, no Brasil, têm essa febre, não é? Sim, todos querem. Todo mundo quer. Exatamente. E trouxeram essa febre um bocadinho para cá também. Sim. Joana, o que é uma lente de contacto? Uma lente de contacto é uma faceta extremamente fina. Tanto que nós chamamos de lente de contacto porque é quase idêntica à espessura das lentes de contacto que nós utilizamos nos olhos. São 0,3 milímetros, 0,5, são extremamente finas, são umas capinhas de cerâmica que nós aplicamos por cima dos dentes para alterar a cor, a forma, o tamanho dos dentes. Eu acho que essa acaba por ser quase a grande fórmula do sucesso, a fórmula da estética, não é? A lente de contacto com a harmonização facial vão fazer aqui o conjunto perfeito, não é? No Brasil, muitos pacientes que têm a face preenchida têm todos os dentes de contacto, não é? Sim, as atrizes todas brasileiras, toda a gente. Sim, sim. É algo que anda junto, os dois. Sim. Geralmente, ou o paciente o paciente que já chega procurando estética, provavelmente ele já chega com as lentes de contato ou com as facetas, ou o contrário. Ele começa fazendo uma harmonização facial, pode fazer alguma aplicação de toxina botulínica ou um preenchimento, e logo em seguida ele quer fazer as facetas ou, enfim, fazer as lentes de contato. Eu acho que quando nós resolvemos um problema, por exemplo, nós colocamos as facetas, o paciente imediatamente deixa de olhar para os dentes e passa a olhar para os lábios. O problema passa a ser os lábios. E então eu acho que anda muito ligado. Ou se começarmos pelos lábios, depois olha mais para os dentes. Eu acho que o lábio é fundamental que o dentista também o possa fazer ou possa aconselhar, porque não adianta ter um sorriso bonito, maravilhoso, com os lábios super finos que também não lábios mostram finos, com rugas periorais, e então você faz uma linda reabilitação com um lábio que não acompanha. Então, isso é harmonização. Claro. É engraçado, na verdade, acontece muito o paciente chegar e querer uma opinião sua, do seu olhar como um dentista, de você ver de que forma você pode harmonizar o rosto. O que eu mais gosto, mais fico satisfeito, e ouço muitos pacientes, é quando eles fazem alguns procedimentos que não são tão invasivos e que eles saem às ruas ou vê as famílias e as pessoas... Parece que você fez algo, parece que você está mais bonito, mas não identifica. Então, isso é harmonizar. Foi o cabelo, não é? Foi o cabelo. Não, quando é bem feito, quando é bem feito, a pessoa não nota o que aconteceu. Não é? Você olha para a cara de alguém, está tão bem, não é? Esse é o ponto. Joana, diz uma coisa, voltando aqui às lentes de contacto. Quando um paciente te chega à consulta e realmente vem com este pedido estético, ultra estético, quer umas lentes de contacto, como é que tu abordas? Pronto, o paciente geralmente até já vem muito informado, já sabe exatamente... Hoje em dia com as redes sociais, com tudo, as pessoas já quase que sabem, que trazem a receita do que querem. Sim, não é? Muitas vezes até vêm com uma listinha de perguntas, de coisas que não conseguiram perceber pela internet, e geralmente as maiores preocupações são o desgaste do dente, o grau de desgaste do dente, e isso é o principal. Mas depois de respondermos a estas perguntinhas deles todos, o objetivo é nós fotografarmos o paciente, fazermos um protocolo fotográfico, e muitas vezes utilizamos como apoio o DST, o Digital Smile Design, que no fundo acaba por ser um desenho em computador do sorriso final do paciente. E nós pode ver logo como é que vai exatamente, podermos mostrar ao paciente como é que ele pode ficar no final da reabilitação, com facetas e coroas, para ele poder ter uma ideia, porque é muito difícil a pessoa imaginar o que quer por facetas, mas tenho medo que fique muito grande, tenho medo que fique muito artificial, então isso dá-nos um apoio e o paciente acaba por participar um bocadinho no tratamento e no planeamento. Sem dúvida, se quisesse colocar facetas, tinha sempre algum receio, nós temos sempre medo do desconhecido. Exatamente. Eu acho que qualquer um de nós teria. E também mais chegar a um médico, ok, agora vamos pôr facetas, e não sei como é que vou ficar. Acho que é fundamental gerir essa expectativa, e se têm essa tecnologia fabulosa, usem-na ao máximo, usem e abusem, porque acho que só isto é que faz com que a nossa área, a nossa profissão, que é tão bonita e que pode realmente tocar nas pessoas, possa evoluir e avançar. Claro, sem dúvida. Acho que é fabuloso. Sim, é diferente também nesse ponto, porque a reabilitação estética é algo que você faz, enfim, diferentemente da harmonização, quando você faz uma aplicação de toxina ou de preenchimento, ou faz um preenchimento, são procedimentos reversíveis. Sim. Então, isso encoraja as pessoas a fazerem e procuram muito mais fazer. descartável. Exato, porque vamos supor... e reversíveis também, porque o preenchimento você pode, se não ficar bom ou se o paciente não gostar, existe forma da gente reverter. Sim. Como
Imagina, Pedro, você faz um preenchimento aqui no momento e eu não gosto. Sim, a gente pode aplicar uma substância para poder absorver essa substância. É fácil, então? Tudo... Sim. Em dias você já removeu tudo. Já tirar umas facetas não é tão fácil, Joana? Pois é, essa é a diferença. Um bocadinho mais complicado. É um bocadinho mais complicado, não é? É, principalmente quando os pacientes pretendem substituir casos de reabilitações antigas ou quando há algum caso de alguma possível fratura. Mas tudo se faz. Sim. Joana, só que queria perguntar aqui mais uma coisa. Em relação às reabilitações totais, não é? Como é que os pacientes se sentem e o que é que tu vês mais no teu dia-a-dia que consegues atingir após finalizares uma reabilitação dessas? Uma pessoa que não tem dentes e tu consegues devolver dentes fixos. O que é que tu sentes com isso? É uma gratificação enorme. Eu acho que é a minha principal motivação para trabalhar na área da reabilitação oral, e foi por isso que eu também escolhi um bocadinho essa área, é que muda muito as pessoas. As pessoas vêm muito diferentes. E eu tenho vários casos de pacientes que estou a seguir e que já segui, que já terminei, e é extremamente interessante ver a mudança que eles eram como pessoas e a importância que eles dão à fisionomia, ao corpo, à forma de vestir, à forma de se maquilhar, desde o início até ao final, quando nós colocamos o sorriso final, a prótese fixa. Estamos a falar de reabilitações totais, principalmente na arcada superior, e de repente mudam bastante. É mexer muito na parte psicológica, na autoestima da pessoa. É? A pessoa passa a querer arranjar-se. Uma mudança interna através da boca. Sem dúvida. Sem dúvida. Parabéns. Parabéns e parabéns aos dois. Pedro, esperamos por ti mais vezes em Portugal ou não? Obrigado, com certeza. Sim? Espero que sim. Olha, foi muito bom ter-vos aqui comigo hoje, que falámos sobre a harmonização facial e reabilitação oral. Antes de me despedir de si, deixo-lhe uma das minhas paixões. Vamos, ao longo destas semanas, falar de arte, cultura e lifestyle. Mas hoje levo até São Petersburgo para conhecermos um museu de sonho. You know that St. Petersburg is the most popular Russian city for tourism. Actually, not only for Russians, but also for foreign visitors. We have more than 200,000 visitors per year, and the average amount of foreign visitors is about 10%. And during the high season, it increases. The Art Museum is a must-see for getting insight into modern Russia. And not only because the Art Museum is the biggest private museum of contemporary Russian art, but also because of our friendly style. And Art Museum is one of the few institutions in St. Petersburg who don't charge foreign visitors a higher admission fee. So we do all our best to make Art visitors feel like home away from home. To let myself go, to let myself go is the only way I've been. O Erarta é o maior museu privado de arte contemporânea da Rússia e, sem dúvida, um dos meus próximos destinos. Despeço-me de todos e conto consigo na próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!